Fala, seus doidos de pedra, sou eu outra vez. O Demi. Eu tive que iniciar de novo porque algum certo buchinho cheio e um outro aí que tá invocando Zeus, caralho, não sabe começar merda no podcast sem mim. Dessa vez nós vamos falar fanbase de FGO. Por quê? Porque a fanbase de FGO tem horas me dá nojo, tem horas ela me deixa muito feliz. Não, essa é fanbase merda. É assim, toda fanbase é merda, só que cada uma é merda de jeito diferente. Porra, a Rega acabou com o podcast inteiro já, filha da puta. Já respondemos, falou. Já encerrou, Falou. acabou, 2 minutos de podcast aí, foda-se vocês. Ai, não, mas tipo... Não, mas assim, ele tem que falar porque... É verdade. É aquilo, é mais que fanbase de Fate GO do que de Fate em si. Porque Fate GO é um câncer supremo comendo todo mundo. E É bom e é ruim, né? aparentemente ele torna as pessoas burras de um jeito inacreditável. Especialmente o anime. Então... a gente tem que começar tem que com... falar... A gente deveria começar com o quê? Eu vou dar opções pra vocês. A gente começa com o fato que o anime da Babilônia saiu agora. E a gente não fez comentário ainda. Mas o anime saiu agora. E tem muita gente reclamando de coisa muito bobinha, assim. Eu vi no Twitter, eu vi em outros lugares também, tipo Facebook, que é mais cheio de gente burra que eu já vi na minha vida, mano. Igual. Ou a gente pode começar direto desde o início do jogo, que era quando o pessoal, tipo, ficava falando que a história era ruim, que alguns personagens de Genderbend só são pra otaku punheteiro e os caralho. Decide escolher. Vamos Vocês são os começar convidados. com a Babilônia também, que é mais midiático. Mais recente. Bem, né? Tem que falar. É bom falar do anime de Babilônia. Não, porque... tem que falar de Babilônia porque... Eu já fiz o comentário do episódio 0 e 1? Foi isso, né? Foi. Eu até esqueci. O Foi 1 do eu não episódio postei 01. ainda porque ele tá 01. Eu não postei ainda porque Preguiça. eu sou gordo, desculpa. Nós sabemos eu eu sou gordo de... cansado. Mas enfim. Mas enfim, o plano era que a gente fizesse um comentário do episódio a episódio de Babilônia, só que os dois aqui me fizeram a ideia de... Não é necessário. Fazer Não é por necessário. temporada. Todo e mundo vai faz- fazer é. mesmo. Temporada, porra. Não é necessário, depois a gente grava todo mundo junto, dando a opinião geral do anime em si. Porque se fizesse Mas assim, uma coisa que eu falei no episódio 0, porque lá é muito explícito, é que esse anime não serve pra todo mundo, ele não é pro público. Ele é pros fãs do jogo. E aí entra aquela questão, você não pode recomendar isso pra quem não jogou, só que as pessoas que jogam também não leram o resto da história. Porque uma coisa que eu acho que é bom a gente começar falando é que a fandom, eu vejo isso em Fate em especial, ela tem muito consenso geral, e se você não tá no consenso geral, você é o errado do caralho e tem a opinião errada, sabe? Pelo menos é a fandom que eu vejo isso direto, assim. Pior que, com um bagulho desses, cara, que o problema que eu vi muito no Twitter e coisas tipo Facebook sobre o anime Babilônia é que o pessoal compara muito com o Stay Night e o Zero. Tipo, o anime é sério, que a gente tinha guerra, aí agora tem, tipo, o Jaguar Man, e a Taiga tá, tipo, zoando o bagulho inteiro, isso é meme, a gente não tem nada, as lutas inconclusa. Não faz muito sentido alguns argumentos, mas igual. Cara, apesar da fandom ser merda, parte disso também é culpa do próprio cara que tá Cara, eu tô enrolando aqui. Parte da culpa é do próprio pessoal que tá fazendo anime. Começou sem dando contexto algum, indo direto pra Babilônia, sem contexto. Tipo, por que os caras estão lá pra começo de conversa? Aproveitando falar disso, tem um mito que as pessoas começaram a acreditar, porque assim, no JP eles fizeram um questionário pros jogadores. O questionário não perguntava que anime eles queriam adaptado, como adaptação, aliás. O que o questionário tinha era 2 questões separadas e os caras resolveram juntar e fazer os animes. Tem esse mito aí que o pessoal diz que a fandom escolheu. A fandom não escolheu. Os caras foram baseados nos dados da fandom, mas fazer um anime não foi escolha.
Do mesmo jeito, o arcade é um resultado disso. Porque as perguntas que geraram essas duas coisas foram que mídia que você gostaria de ver, o Fate GO, né? E os dois mais marcados, obviamente, foram anime e jogo. Eu acho que os 3 mais marcados foram, tipo, anime, filme e jogo, porque Camelot tá sendo em filme. E a outra pergunta que gerou foi justamente: que singularidade você prefere? Camelot e Babilônia. Não nessa ordem, eu acho que foi Babilônia e Camelot, em primeiro e segundo. Então é aquilo, não foi a fandom que quis o anime da última singularidade do jogo. Os caras pegaram, questionaram e viram: pô, se fizer um anime da última singularidade do jogo, o pessoal vai querer. Vão gostar, vão comprar, vai vender. Eu fiz uma rima sem querer. Mas é basicamente isso. Então, não é nem... Não dá pra dizer que é culpa dos produtores também. Eles visaram lucro. E talvez a decisão mais acertada tenha sido realmente chamar o Naso pra supervisionar o episódio 0. Ou ele supervisionou tudo, não sei. Porque é muito bem acertado no fanservice pros fãs, mano. Mas pior que... outro motivo que eu vi um pessoal falando também que o anime era ruim foi por causa que antes do anime sair eles lançaram algumas scans com as estéticas dos personagens, né? Que nem fizeram com Camelot agora. E um par de gente foi e reclamou dos design dos personagens em si, como é que eles estão. Que alguns estão feios, alguns estão ok, alguns não estão tão bem como eles são no Ascension Graph no jogo. E eu vou dar uma opinião própria agora. Eu não sou artista, mas por visão crítica, alguns designs ficam de uma maneira muito estranha. Tipo, só de olhar assim, imagem estática mesmo, mas se for dentro do anime eles ficam fluidos até. Tipo, o Merlin de início pra mim ele não foi o mais bem desenhado, ele não foi o mais bem feito, mas tipo, dentro do anime em si ele funciona perfeitamente. Ele mexendo ali, ele falando as coisas. O design igual, ele serve pra os caras animarem mais fácil. É entendível. Inclusive tem muita gente que diz que isso é porque o Takeuchi tá de designer. O Takeuchi não é designer dessa merda. O anime tem 4 designers, mas nenhum deles Eu não sei que Takeuchi não tem nem nada parecido, cara, com aquilo ali também. Pelo menos pra mim, eu não encontro o design do Takeuchi naquele estilo. Eu não acho muito parecido também. O Takeuchi tem um estilo de... Como eu posso dizer? De queixo e bochecha dos personagens é um pouquinho diferente. O que Babilônia tenta fazer é muito emular o Ufotable. É um estilo emulando a Ufotable, não Takeuchi, eu diria. Pior que... Você tinha falado, acho que também já antes, que tem algumas referências da Ufotable no anime também, cara. Como aqui? Não sei se foi ou foi na Noki, cara. Não, tem... Se pá, foi nós dois, porque tem mesmo. Eu vi mas que acho que o da bagulho lá visuais... Acho que algumas frases são referências visuais, assim, tipo... Não frases, as frases são referência ao jogo mesmo. Mas algumas expressões dos personagens, alguns gestos, é muito referência ao Ufotable. Sabe? Principalmente na Ishtar. Sim. Mas que também, considerando que ela já era um personagem do Stay Night, eu duvido que eles não façam referência a alguma outra coisa de lá. Pra atrair um pouquinho mais de atenção. Não, sim, no próprio jogo tem referência ao Stay Night pra caralho. Cruz aqui. Ó, o Renan entrou. Bem, o que mais tem? Deixa eu ver. Eu não lembro agora se a OST do anime é a mesma que a do jogo. Acho que possivelmente seja até. Tem muita host do jogo no anime. Que é justamente pra, de novo, acertar o fanservice. Sabe? Quando os caras estão andando por caldeia, você tem aquela musiquinha do... Ou do menu, ou das cenas calmas e tal. Uhum. Eles vão repetir isso em Camelot, inclusive. O trailer tem música do jogo. Não duvido nada, é possível até. Então, mas a gente passa um pouco do ponto principal que era fã, não. Deixa eu pensar aqui o que mais o pessoal falou. Eu vi também um par de gente reclamando da abertura, também, da abertura dos Ending, eu acho. Eu reclamo da abertura porque, puta que pariu, ela é uma merda. Tu fala, ela é uma bosta, tipo a abertura de Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Que ninguém pediu. Eu já vi gente tentando defender ela com, nossa, mas a música é ótima, olha quanto arranjo foda. Tudo bem, a música é muito boa, eu gosto do... eu não gostei muito. Unison e Square Garden. Porra, que nome do caralho. Mas... o problema é que a opening não é só a música. O resto da opening é uma merda. Eu não gosto dessa abertura, porque ela tem, tipo... Eu não gosto de
em geral, eu não gosto muito de abertura que tem esse sentimento de rock alegre, tá ligado? Tipo, não precisa ser... Eu acho que ela, eu não sei, eu acho que isso não combina. Se for, tipo, fazer, tem que ser coisa, tipo, uma série que já é... Que tu já sabe, cara, que um rock alegre desse jeito ia combinar até, pra falar a real. Porque... Os meus problemas com a Open são que a música não combina, o visual dela é genérico pra caralho, e ele não é bem sincronizado com a música. Tipo, falar a real, isso é tipo uma abertura de Yu-Gi-Oh! Vrains que os diretores não aceitou e aí tipo, mandaram pro outro canto lá e eles adotaram pra Babilônia, cara. Porque ele dá muito esse sentimento, tipo, de que vai ter uma aventura super maneira, e aí você se lembra que, tipo, em Babilônia a gente tem coisa como o Uchi morrendo, toda a Babilônia sendo destruída pela Tiamat, e você pensa, porra, esse rock aí no fundo, cara, essa cena. Imagina. E o começo é que o anime, ele não dá tanto peso, por alguma razão. Tipo, Daqui a pouco vai virar, tipo, uma abertura Ed, tá ligado, na próxima temporada, né, velho? Eu espero, mas eu digo que ele não dá peso em clima, porque tem aquela parte que você chega numa outra cidade próxima de Uruk, e aí os caras descobrem que eles estão sacrificando homens pra Jaguar e a Tiamat, pra Jaguar e a Quetz, só pra manter a vila viva, e tipo, isso é um negócio de lei do mais forte, sobrevivência e tal, só que não tem o peso necessário, porque tipo... Você não fica pensativo, caralho, eles estão matando parte da vila pra manter o resto da vila a salvo. E aí você tem um perigo que é muito mais forte que todo mundo, que parecia ridículo, que é a Jaguar. Mas não, ela é mais forte que a porra toda que tá ali, junto com o Gudao, não tem como vencer, tem que deixar a vila pra trás. Não tem peso, a direção não coloca o que deve, eu acho. Uhum. Porque isso no jogo também não tem como dizer que tem tanto peso. Porque o peso que o jogo tenta fazer é colocar uma música mais tensa, ou tirar a música, e pelo texto. Então o texto tem que ser hábil o suficiente pra você perceber isso. Lá no jogo pelo menos funciona porque você só tem realmente o texto. Mas também considerando que o jogo é tipo uma visual novel com lutinha dentro, cara, a música não é muito, creio eu, importante, porque eu não gosto muito dessas músicas, tipo, basicona que o FGO tem, às vezes algumas são muito irritantes pra mim. Tipo, só de intro eu já não tanco direito, imagina o resto. Mas, tipo, agora, pra mim, eu acho que alguma que outra cena, pelo menos por mim, eu acho que eles poderiam fazer uma composição nova, cara, do que continuar só com as original, porque talvez, eu sei que é muito mais pra fanservice mesmo, tipo, olha só, isso aqui é um anime de um jogo, nós estamos usando música do jogo. Mas eu acho que eles poderiam não só focar em usar só a música do jogo em algumas cenas, porque, tipo, for pegar aquela música, tipo, toda cena feliz, cara, que tiver e vai, nada, não. Aí, até tem, pelo menos o Babilônia tem música original, sim, só que é estranho como ela é muito menos expressiva, sabe, você olha a luta da Jaguar, você não consegue ouvir a host dela, que é uma host original, mas quando eles dão ênfase no pessoal em Caldeias, a música do jogo fica muito em evidência. Eu acho que isso é mais um erro dos próprios designers de som lá. Porque tipo, eles estão realmente focando na nostalgia do público, querendo ou não. Yeah, makes sense. Enfim, a gente, pra falar a real, por minha parte, eu não sei pela do Bruno, a do Reg, a do Renan que entrou agora na caldo, nada, não sei o que ele vai fazer aqui. Eu não vi muita reclamação que faça algo de sentido do anime até agora. Eu vi algumas, tipo, o anime não é historicamente correto, o que tá errado, e o anime não é sério o suficiente. O que tá errado também, porque considerando que a gente tá no início do bagulho ainda, os caras já querem que, tipo, seja Ed, tem gente morrendo, e o caralho, e aí, não. Eu acho isso engraçado, já dá pra falar um pouquinho mais da fandom, eu acho isso engraçado porque todo mundo compara com Fate Zero. Assim, tudo que sai de Fate, todo mundo compara com Fate Zero, como se Fate Zero realmente fosse um exemplo pra tudo. Porque Babilônia não começou sério, aí eles usam Fate Zero como exemplo. Fate Zero não começa assim, não sei de onde vocês tiram que Fate Zero começa todo do caralho. Mano, a primeira coisa séria que tem em Fate Zero é no episódio 6, se eu não me engano, que é quando o Kirei
enfia a faca na Iris, sabe? Uhum. E o bagulho só fica pior no episódio 12, na metade do negócio, que é quando o primeiro servo morre. 12 e 13. Também não, o Então- início do Zero é tipo preparação pra guerra, então não tem muita coisa Ed assim. Mas É, só é se uma alguém for preparação, dizer que você tipo, o Inosuke matando criança seja Ed demais mesmo. É, e nesse caso é demais mesmo, porque o personagem não serve pra porra nenhuma, mas enfim. Uhum. Igual, É foda, é tipo- só um início em base, então tipo, não tem muita coisa pra tu ficar comparando. Se tu for pegar, tipo, o Stay Night, ou pegar um Limited Blade Works, eu já vi gente comparando a Limited Blade Works também. Se tu for pegar, o início também é só tipo, tipo, vamos explicar a guerra e conversa, e depois invoca o personagem, mas conversa e depois passa pro resto. Aí começa mesmo, tipo, 2 pra frente. Mas igual. vai. Então, tipo, muitas dessas comparações não fazem muito sentido pra tu falar que é ruim. Alguns também falam que é bom, às vezes fica algumas coisas, tipo, algumas explicações. Tem gente até que eu vi que acredita que realmente o anime é ruim, mesmo eles não tendo visto. Ou eles não tendo jogado o jogo. Tipo, eu não lembro quem é que foi que falou que Jaguar não era séria, e aí depois ele foi literalmente falou: isso é um dos piores Fate Stay que eu já vi na minha vida. Aí perguntaram isso pra lá no ele Twitter, se. né? Não Aí vou, perguntaram não pra vamos ele. lembrar desse... Aí perguntaram pra mas ele, o tá, cara- mas você jogou o jogo? Ele falou, não, eu vi os filmes do Fate Stay. Eu fiquei, o quê? É porque, tipo, existe mais de um Stay Night, tipo, tem Mano, eu Stay acho que é aí, Day, acho que é aí Stay onde Midnight. Caralho. Fala. Não, tipo, eu acho que é aí onde o anime falha. É esse negócio de pular já direto pra Babilônia onde matou, mano. Porque se tivesse ido desde o prólogo de Fuyuki até Orleans, o bagulho tudo certinho, ia dar um contexto pelo menos. Mas, porra, vai tacar os caras lá sem contexto, sem isso, sem porra nenhuma. Acho que pra mim falta Então, contexto, mano. aí entra eu já citei isso já, que é os consensos da fandom. O GO, eu acho que é a obra com mais consensos que tem, provavelmente. Porque o consenso principal que pra muita gente valida a existência desse anime é que as singularidades são episódicas. Assim, ou você não leu, ou você não sabe inglês, ou sua interpretação de texto é uma bosta. Porque nenhuma singularidade é episódica. Sabe? É foda quando... Eu gosto de comparar o GO bem por cima, assim, com Hunter x Hunter. Porque Hunter x Hunter tem a estrutura de um shonen padrãozão, e é basicamente o que o GO faz também. Porque a história não é seguida, igual um Fullmetal Alchemist da vida, ou qualquer outra obra, mas ele é dividido em arcos. E é muito óbvio que os arcos se dividem assim para que o jogo vá te passando coisas e no final tudo se ligue e se conclua. Porque eu não sei da onde as pessoas tiram que Solomon é uma conclusão boa se eles não ligam pro resto da história. Solomon só faz sentido com tudo. E a comparação com Hunter x Hunter é bem válida. Só nessa parte superficial de montagem da narrativa. Porque você dizer que Babilônia funciona sem o resto é igual dizer que Chimera Ants funciona sem o resto, só dando flashback mínimo de uma frase de um personagem atrás. É mentira, não vai funcionar. Você não tem como falar pra pessoa, ó, assiste Hunter x Hunter do episódio 79 até o 130, você vai gostar. Não vai E gostar, esse é o mano. erro do GO. Esse é o erro Os do GO. caras falando que isso que é o problema disso, que daí... Caralho, eu tô perdendo. Tá foda. Nossa, mas eu formulei uma frase aqui. É que tá tendo AVC, mano. AVC, os caras me cortam aí. Perdi a frase. Caralho, Primeiro já nem Zeus esqueci ataca falar já. ele, agora o AVC tá foda em Egg. AVC tá... Não, tá difícil, mano. Hoje tá difícil. Tá difícil. É que assim, mano, os caras falam sem contexto. Sem os capítulos anteriores, como é que o cara vai... Como é que o cara vai chegar e comparar, mano? Tipo assim, esse Babilônia não é igual aos outros, não é igual ao Zero, não é igual isso, não é igual aquilo. Sem contexto também. É que deve ter um par de gente que eu acho que eles realmente acham que, tipo, o Fate Grand Order é dentro da linha temporal onde o Stay Night ocorreu, tá ligado? Então, tipo, foi mano, do Stay tem Night que direto pro realmente Grand acha Order, e isso. aí por isso que você pode Tem nego que invocar, tipo, realmente arte. acha isso. E é por isso que é culpa dos caras que fez o anime. Não dá contexto. O que os caras estão fazendo lá, mano? Isso eu vi o puto, velho. Mas aí eu nem culpo os caras, porque a gente tem que lembrar que essa merda é japonesa. Ela não tá sendo feita pra nós aqui, ela tá sendo feita pro público do Japão. Porque o lugar de onde isso saiu foi um questionário do Japão.
Eu tenho quase certeza que o questionário que veio pro NA não serviu pra quase nada. Mas quando Acho que ele alguma saiu... coisa pro NA importa pro Japão, cara, de foda-se. Ah, não sei. Só se for, Mas, tipo, enfim. um bagulho, tipo, Thanksgiving da vida, sei lá, alguma opinião pra um evento, e eles pensam assim, pô, dá pra fazer isso, tá ligado? Mas, Os tipo, caras máximo, têm que... eu não acho que os caras têm realmente que alguma falar... coisa importa. Os caras têm que pedir permissão pro JP pra... Fazer um bagulho. Tipo, pegar um evento aleatório lá e falar, isso aqui é Thanksgiving, beleza. Mas assim, tipo... o anime, ele tá sendo feito pro público do Japão porque o questionário foi originalmente de lá. E assim, eles não vão olhar os dados de que, tantos por cento de dispositivos que baixaram o GO são ocidentais. Isso foda-se. Tantos dispositivos existem no JP, no server do Japão. Então, pra eles, o anime tá sendo feito pro público do Japão. Então, assim, a estratégia de fazer o GO ser um fanservice, porque se você tá ouvindo esse podcast e você acha que Babylon é um anime como fala? Pra todo mundo e independente, você está errado. Porque ele tá sendo feito... Inclusive, todos os momentos que remetem ao passado, eles são todos dirigidos de uma forma que pareça... uma lembrança mesmo. Sim, uma lembrança pro espectador. E eles tentam trazer um sentimento de nostalgia. O episódio 0 inteiro é uma nostalgia enorme pros personagens. Porque a gente tem que lembrar que o J tem 4 anos já. Pros japoneses isso é muito. Pra gente é 2 anos no máximo, eu acho. Pra gente é 2 anos, agora. né? Acho que algo que encaixa aí no que o Bruno falou foi esse último episódio mesmo, no flashback da Drake. Que a Drake tá com o Mesh lá. Não sei se foi no episódio 5 ou 4. Foi no 4. 4, não? Tá saindo 4. 5 hoje. Ou 6 hoje. Não, hoje é o 6. Hoje é o 6, não? É o 6? Então foi no 5. Não, foi no da 4. O 5 foi o da Taiga. Porra. Caralho. Não, o do 4 foi do Enkidu, até onde tem o flashback da Drake. E o 5 é o da Taiga. Agora lembrei. Não, o 5 é o Acho que é o contrário. O 5 é o do Enkidu, o 4 é o da Taiga. Enkidu aparece, o Enkidu aparece depois da Taiga. Apareceu acho que semana passada, cara. Que eu lembro que eu vi foi semana passada. Do Aaron Headbutt, cara. Então, foi semana passada. Foi semana passada. Mas isso é verdade. O episódio que tem a Drake, o flashback da Drake, que é o da Jaguar mesmo, episódio 4, ele... Ou 5, não. Eu acho que é o 5, mas enfim. O 4 ou 4 ou 5. O 4 ou 5, foda-se. Onde tem o flashback da Drake, que é a macho lembrando do que ela passou pra ela, ele não te dá realmente o contexto do que aconteceu em Okeanos. Ele não te diz quem é a Drake, porque eles usam realmente só o nome Drake, eles não chamam de Francis Drake. Então, pau no seu cu, se você não saber. E a cena tem muito menos peso. O que ela tem... Então, se você não viu, ela tem muito menos peso. E você não vai entender o que ela tá falando, sabe? Porque eles estão dizendo coisas sobre decisões e o que decisões levaram eles a estarem ali, sabe? Em Babilônia, Uruk, anos antes de Cristo e tal. E a frase da Drake não tem contexto nenhum e ela não serve pra te dar contexto. Ela serve pra te relembrar do que você viu. Acho que no episódio 0 te dá um contexto assim grande demais pra você entender o anime inteiro. Dá um o episódio 0 tem o episódio 0 tem uns diálogozinhos que são uma tentativa de dizer que ele tá tentando ser feito pra todo mundo, só que o cerne dele é ser a nostalgia ainda, de qualquer forma. Eu queria dar um comentário só. Logo no começo. Queria dar um comentário só que acho que o Bruno falou também ali que o anime é feito para os japoneses. Só que eu me lembrei de um bagulho. O anime ele começou a ser dublado nos Estados Unidos, acho que lá pro dia 3 já, de novembro. Certo. E eles estão começando a dublar. Então, em teoria, é acessibilidade pros dois países. Pro NA e pro JP. O negócio entendeu o mercado também, né? Isso é provavelmente influência do server NA mesmo. Que eu acho que... Eu não sei se o NA tem mais jogadores que o JP agora. Nem possivelmente não, mas não. Igual. É quase o dobro, mas eu acho. Igual, é porque também considerando que tem gente que joga no NA e no JP, tá ligado? Então dá pra dobrar assim. Mas igual, se tu for ver, em teoria, eles podem ter planejado já fazer pros dois, só que como no Japão o pessoal eles têm mais acessibilidade ao material original, tipo, qualquer outra coisa de Fate, Tsuki, Karadoki ou Kai que tiver, eles são mais fáceis de acessar do que a gente.
possivelmente lá não tenha dado problema nenhum com o anime, a fandom deve estar, tipo, bem de boa. Aqui, como a gente não tem tanta acessibilidade, não é todo mundo que tem esse conhecimento, tipo, não é todo mundo que vai, tipo, nossa, cara, Fate Babilônia tá bom, tipo, alguns, tem outros que estão reclamando e tal, tem outros que estão comparando com as outras séries, mas acho que isso é mais falta de acessibilidade com Fate. Caralho, para de invocar Zeus! Tá porra! Tá, vai. Cara, isso vai ser cortado. Tá mexer no rádio aí, mano. Cara, isso vai ser cortado, desculpa. Televisão da Segunda Guerra Mundial aí, porra. Tá, vai. Enfim, como eu disse antes, como o anime ele é mais acessível no Japão do que por aqui, nas Américas, eu acho que faltou isso, cara, porque algumas pessoas só reclamam e comparam com o Stay Night porque eu acho que eles não conseguiram ler a história ou eles não tiveram a vontade de ler. E por isso ficou faltando até, cara, porque tem coisa que tá aqui, tipo, tem as VN, tem anime, tá dublado. É falta mesmo, porque quando a gente fala de fandom, obviamente eu não vou falar fandom mundial de Fate, porque eu pouco me fodo pra fandom do Japão. Eu só tenho contato com a fandom brasileira e no máximo. O japonês é fanart e deu, cara. Não, então, é que você vendo a recepção dos caras, porque eu sigo um monte de artista do GO no Twitter, você vendo a recepção dos caras com anime, todo episódio que sai, os caras meio que comemoram o episódio sair com fanart, porque eles estão revendo a história. Eu já vi um monte de Twitter de artista dizendo que tá relembrando legal a história, porque, tipo, é bom ver animado de novo depois de tanto tempo e tal. E os caras estão realmente gostando. E quando você fala de acessibilidade, aí entra um outro fator da fandom. Quando eu digo fandom, vou sempre me referir a brasileira, porque puta que me pariu. A gringa não é tão burra, mas tem uns que são até, não. Não, tem. Não pra xingar, assim, mas alguns são meio desinformados, outros não sim, encaixam. todo lugar tem as ovelhas negras, mas a fandom brasileira é especial. Porque às vezes eu olho pra fandom brasileira, eu penso que todo mundo é analfabeto. Porque os caras não leem nem legenda do anime. É foda. Na Wiki? Porque quando você fala de acessibilidade, tudo bem, no Japão eles podem em loja física comprar a VN física e jogar no PC. Aqui a gente não tem isso. Só que o pessoal dos Estados Unidos, lá, ou Europa, whatever, eles traduzem os bagulhos. Eu tenho o PDF de tudo Cara no Kyokai, porque eu joguei no Google Cara no Kyokai Novel. E tem lá, traduzido, bonitinho, em inglês. Stand fake também, então, acho, falta de acessibilidade não existe. Porque você consegue sim jogar no Google, baixar o bagulho em 10 minutos e consumir. É muito simples. Mas o que a fandom brasileira tem é preguiça. A verdade é preguiça. E é uma preguiça um pouquinho hipócrita, se você for ver. Porque não adianta você reclamar que você não leria uma visual novel de 80 horas quando você tá jogando GO todo dia por umas 2 horas. Ou menos. Não importa se você joga por meia hora. Você tá jogando bagulho todo dia por meia hora. Conhece nego que joga, tipo, o dia inteiro, joga quase, então. Tem gente que joga o dia inteiro. Eu tenho uns 2, 3 amigos que jogam a porra do dia inteiro. A Rebeca, que ela vive na FGO. Os caras que zeram a loja, sabe, em um dia, e aí, loja de evento. Uhum. Então, tem nego que dá, tipo, uma hora já zerou tudo, tá ligado? Então fala que, tipo, você falar que ou não tem acessibilidade, ou não tem tempo, você tá mentindo. E sem falar você que toda a é história acumulada do GO até agora. Quem tá aí? Invasão, mano. Que isso? Não, então. Mas essa preguiça vai longe, porque o GO é o material original de todo o resto que tá sendo feito dele. Né? O anime e os mangás do ZOR e tal. Então, você também não lê o GO. Do pneu, tá, porra. Então, desculpa aí, você cara. Você também não... Tá foda. Ô, porra. Vai, você também não lê o GO por pura preguiça também. Uhum. Porque os diálogos são longos. Realmente, os diálogos são longos, mas você não consegue ler um pouquinho rápido. Desculpa, mas aí tem o bagulho de que, eu não sei inglês. Mano.
Inglês é a língua mais fácil que tem pra aprender, velho. Como é que você tá jogando FGO se tu não sabe inglês, cara? Tipo, Como é que você tá jogando sem saber inglês? como é que tu sabe o que é cada coisa, cara? Se Como é que você- sabe o que se é você Buster consegue- Arts e Quick? Então, se você consegue ler Ascension Material, você consegue ler as sentenças do jogo. Não, o pior de tudo, como é que tu sabe o que é Fate se tu não sabe inglês, cara? Tipo, porque aqui não é uma fandom extensiva não é uma fandom extensiva de Fate, cara. Pra tu ter todo o material em português, pra tu poder saber, tá ligado? Não é um bagulho tipo Dragon Ball Z ou Naruto que você não precisa saber inglês pra saber os bagulhos assim. Porque tem muita coisa que foi feita por BR já. Tem muita coisa que tá traduzida já. É só um exemplo de fandom. Tem muita coisa que os fandom já traduziu, já tá tipo super acessível, já tem todo mundo, já fez gameplay. Esqueci da grande O dublagem tradutor tá BR. aí, fião. É, O tem tradutor fião. também. Dá seus pulos. Não é a melhor maneira de ler a história pelo tradutor ou pelo Não, mas Nick, pelo menos né? um contexto do básico, da superfície mesmo, você pega. É. Assim, sinceramente, se você tem, tipo, 15 anos pra cima, eu creio, você já, com certeza, se você tá jogando um jogo de celular, você com certeza já jogou outro jogo de console ou coisa do tipo. Se tu tá jogando Fate cara- Grand Order, você já sabe inglês, cara. Esse é tipo ponto. É, Porque tu eu já ia sabe, chegar tu nisso. sabe o que é Fate, tá ligado? Já. Se você jogou qualquer outra coisa no Play 2 tentando ler inglês, você já sabe inglês. Eu sou quase fluente em inglês sabendo só ler jogo e depois eu passei pra livro em inglês. E cara, não tem como você dizer que você não sabe ler o que tá no GO quando a escrita do bagulho é fácil. Não tem... Só tem sentença difícil de Quando é meme, né? London... Também. quando não é meme, mas London, Camelot, Babilônia e os Lost Bells pra cima. No máximo, Shimossa pra cima. Tem sentença mais complicada. Só não, que Shimossa não é tanto até, eu acho, por mim. Shimossa tem uns termos meio... um pouquinho mais Só se for aqueles termos à tipo frente, japa, assim. tá ligado? Assim, tipo, Calaustra, Hell. Vou pegar... Não, isso aí. Sim, outra aí é coisa, mais já coisa complicado. de- Já é nome do personagem. Mas né? falando só do cultural. inglês... Cara, se você diz que não sabe inglês, tenta ler o prólogo de Fuyuki. Se você ler o prólogo todo e entendeu, Sim, já. por mais que você tenha perdido uma palavra ou outra, se você entendeu o contexto geral do bagulho, você lê o bagulho até o final. Você lê a história inteira até o final. Não tem essa de não saber inglês. Bem, vou falar a real agora que, como a gente já passou um pouco do anime até, que de fato, como o anime não terminou ainda, a gente tá em dia 9 de novembro, Piorar. vai piorar depois, possivelmente. piorar. Vai, É ladeira abaixo, fião. mas por enquanto não tem muita coisa, até mais tipo uns nitpicking que não existem, então tipo, isso é... Do jogo tem em que si. até o momento, as críticas ao anime que o pessoal faz não existem. É muita coisa com base errada, pra não dizer que é nitpicking. Tem uns que são nitpicking que eu vi até, mas não é tanto até. Alguns Bagulho são. tipo, nitpicking porque a série não é séria, que não existe. A única coisa que dá pra criticar de verdade é a produção, por enquanto. Mas Ninguém de que resto, jogou o Acho que o criticou design, anime. talvez, se tu não for artisticamente plausível pra você, o design dos personagens, até que dá pra reclamar também. Tem algumas Pior que isso é coisinhas. verdade, Eu não gostei muito do ninguém design do que Leonidas, pra jogou- falar a real. ninguém que jogou e leu tudo reclamou ainda, pelo que eu vi. Então, Eu não vi ninguém, pelo menos. Nem não. Do jogo, partindo agora, eu tenho uma teoria de que as pessoas que reclamam muitas das vezes do jogo em si, que ele não tem história, que os bagulho, é o pessoal que tá, tipo, mais viciado no gacha que tem. Que, tipo... querendo ou não, né? Isso Tem que não ver é o pessoal do teoria, jogo. não. Isso não é teoria, não. Isso é essa é fato. uma verdade, Não, isso quase. é fato, porque é um gacha game e a intenção é 0.700% É porque- É o porque, pessoal assim, que, tipo, o joga por GO gameplay e tá foda-se, tá ligado? Pro resto. O pessoal É porque que só tá assim, lá pra o GO ficar... ele tem os defeitos dele em si. Algum dia a gente faz um podcast só do GO. Mas Teoria a gente pode fazer agora, né? um dos defeitos dele é que ele não sabe exatamente o que ele quer fazer. Ou se ele quer ser um gacha focado totalmente em história, que é o que eles dizem que é, igual um Sino Alice da vida, ou se ele foca em vender o waifu. O GO não faz os dois direito. Porque Mas assim, a história, por mais que ela seja boa mesmo, é a única coisa que eu falo bem realmente do jogo, ela ainda tem problemas. E tem muita coisa no jogo que é pra vender o waifu mesmo.
É só você ver, por exemplo, evento de Valentine, onde tem uma serva nova. A serva nova nunca é uma personagem. Não é pra você focar na história dela. É pra ela vender. Tipo, a Shikibu, a Semiramis. Tudo bem que a Semiramis teve Não, a depois, Semiramis mas, até que tem por causa da Apócrifa, cara. Eu acho que eles colocaram mais porque ele também já tava perto do evento lá, já tinha que ela até lançar. vai. Mas esses A Mega servos X Alter especiais... não tem história. A história do Servant Best é tipo um bagulho muito meme. Pelo menos de início, assim, Não, entre não. 2015 e 2016 é um meme puro. 2017, sim. por enquanto é meme, mas agora foi explicado, mas enfim. Uhum. Então, mas tem um monte dessas servas espalhadas assim, que elas são pra vender, querendo ou não, sabe? Beniema, Shikibus, todo evento de verão. Então não interessa o quanto o jogo tenta fazer, por exemplo, os eventos de verão serem sérios, porque ele sabe que eles são pra vender waifu de biquíni. Só que mesmo assim, mesmo você tendo esses defeitos colidindo sempre, a história do GO ainda é o foco e ela ainda é a melhor parte dele. Porque ele, como jogo, é falho, querendo ou não. Ele é meio zoado até. A DW não sabe como fazer jogo direito. Pois é. E aí você tem a pessoa que diz que a história é merda, a história não importa porque é de mobile, a história é ruim até certa parte, e todos esses consensos de fandom que se você falar o contrário você tá errado, ou eles partem de gente que não jogou, que pulou tudo sem ver, ou que não importa, não se importou com isso. É porque eu até consigo... Igual o Demi falou, só jogou no gato. Eu consigo me familiarizar um pouquinho com essas pessoas, não tipo do fato que eu odeio a história e acho que ela é uma merda, mas tipo, porque considerando outros gacha, tipo, vou pegar, por exemplo, pegar Pokémon Masters, vou pegar qualquer outro gacha que for de outra marca importante, assim, pode ser. Tu for ver, eles não têm uma história, tipo, boa o suficiente, eles não têm uma história profunda, assim, que você lê aquilo e fica tipo, nossa, que legal, cara. Vou pegar, por exemplo, que nem eu dei agora, porque eu tô jogando bastante até Pokémon Masters, ou Duel Links até, se for. A história deles é tipo, você tá ali e você tá jogando em alguma realidade diferente, ou você é um treinador, você tá ali, e aí você enfrenta treinadores lendários, tá aí. Essa é a sua história, você só vai pelo mundo aí, você vai pegando mais bicho, é isso. Com o FG eu acho que o pessoal pensou que fosse a mesma ideia, por ser, tipo, um jogo que tem vários personagens assim, pra você pegar no gacha, tem várias coisas, até o pessoal tá me falando que o gacha é a coisa mais importante do jogo. Eu acho que o pessoal nem ligou pra história de início, eles ficaram só, foda-se, e pulou tudo. Ainda mais considerando que quem realmente leu a história de início, assim, eles foram indo alguns foram indo pelo Fast Forward, depois tipo, da primeira, segunda missão quase. Tem gente que eu conheço até que foi tipo, só no Fast Forward em algumas coisas, tipo Londres, que não é minha singularidade favorita ainda, eu não acho ela muito legal, mas igual. Tem uns que só foram tipo fast forward, foda-se, pra maioria das missões, das falas e tudo. Tem uns que só deram skip pra terminar o jogo rápido. É porque aquilo, o consenso sempre parte de algum lugar. A singularidade onde começa a ter morte, sangue, trevas, Camelot, querendo ou não. Por mais que tenha um pouco disso em London, o pessoal só lembra de Camelot pra frente. Assim. Que anos também tem um pouquinho até, mas é bem pouquinho, tanto. E é assim... Você não pode dizer que a história começa séria em Camelot quando você tem a América, London e Fuyuki antes. É que também não tem como a história literalmente começar a ficar séria ao final, tá achando que o bagulho é Trigun agora? Tipo... Então, eu acho estranho isso, porque as pessoas realmente tratam como se ele fosse episódico e ele tivesse que te entregar... toda uma narrativa com catarse a cada singularidade, quando a intenção não é essa, sabe? A narrativa tá tendo catarse de singularidade em singularidade, não dentro dela mesma. Tanto que se você realmente olha Camelot por Camelot, ele não tem catarse nele mesmo. Não. Ele tem a catarse do fim de América, desce, sobe pro meio de Camelot e sobe mais pro final. Então não tem catarse dentro dele. Tem a história muito boa. Eu até acho ele a melhor singularidade, mais que Babilônia, por muitos motivos aí. Algum dia a gente fala disso. Mas não dá pra dizer que ele sozinho se sustenta perfeitamente. Nenhuma singularidade se sustenta perfeitamente sozinho. A não ser a primeira, justamente. Eu acho que
Óbvio, a primeira, né, início de tudo. Aliás, De a opinião primeira geral- não Orleans, a primeira fui eu. Agora que você comentou isso, cara, eu não sei porque eu acho que... Eu não lembro de cabeça agora, tipo, coisa como 1.5 da história, mas... nem tudo se sustenta sozinho. As únicas que eu acho que sustentam sozinho são as que mais são filler. Tipo, vou pegar evento, eles sustentam tudo sozinho, nenhuma continuação do outro. Maioria. Ou se for pegar, tipo, pelo menos pra mim, a 1.5 ela é... Dá pra tu entender ela sem ter conhecimento tipo, de coisa fora, assim. Claro, você tem que saber o que é feito, pelo menos o que é que você tá jogando, cara. Mas, tipo, nada tão, Não, tipo... isso beleza. Que a 1.5 assim, o GO, não ele- é tão... É mais um fillerzinho GO aleatório, é- assim, que você vai, beleza. Você joga, você O passa. GO, Vale. assim, tava falando, tipo, o GO, ele é mais rico quando você conhece o resto da franquia, mas ele ainda assim você pode jogar ele sem ter visto o resto, sabe? Ele pode ser o primeiro Fate de todo mundo. Você vai perder coisas? Você vai, pelo menos na primeira jogada você vai perder coisas. Mas se a pessoa, não sei, se ela pergunta pra você, eu posso jogar isso aqui sem ver o resto? Poder pode. Ainda vai ser uma história boa per se. Zeus, ele tá atacando o Reg de novo, então... O que mais dá pra falar? Também tem coisas como, por exemplo, se for, a gente falou da história agora, tem os personagens também, que eu vi muita gente reclamando de representações dentro da série do Fate Grand Order que não são boas. Tipo, for pegar personagem como Emiya, por exemplo, ele é representado diferente do que em outra série, tipo... Eu vi já gente falando que, numa série ele é cuzão, na outra ele é, tipo, bem gente fina. Que eu consigo concordar com alguma que outra coisa por causa de algumas traduções em texto, até, mas... Em outras eu não entendo o motivo, tipo, o pessoal reclamando que a Artória no FGO é ruim porque ela não é nada parecida com a do Stay Night. Isso aí, são reclamações meio burras, né? Ela Vou não é a mesma pegar- Stay Night. Por que será, né? Você não está jogando Stay Night, você está jogando GO. Eu fui pegar também o pessoal falando como eles usam, por exemplo, dentro de singulares como a da 1.5, eles foram pegar, tipo, Shinjuku, pegar personagem que é Alter, que em teoria eram pra ser, tipo, Dark, Trevoso, Ed, aí eles colocam de uma maneira cômica, tipo, de Alter da vida nos eventos de Natal e de Service. Summer. Aí o pessoal reclama que o personagem não é como deveria ser. Vou pegar a MHX Alter também, que tipo, o conceito de Alter não é o que deveria ser de início, que nem foi no Heaven's Feel, que eu É que não sei se eu 90% dos autos é concordo ou não. fanservice, né, mano? Eu não sei se eu concordo Assim, ou não, porque eu acho que eles bastardizaram um pouco o significado de Alter. Eu acho que eles deixaram de fazer, tipo, Mas personagem eles ser... bastardizaram mesmo. Assim, desde o Heaven's Feel, Alter não é o servo Ed trevoso, vou matar as pessoas, que todo mundo acha. Porque assim, começa aqui no Heaven's Feel, a Salter não é uma personagem. Ela é o... Ela fala alguma coisa? Não, ela fala só na parte da luta da Ryder. Mas assim, Você já imaginava. ela não é uma personagem porque ela serve só pra ser expressão de força e Imponência? sentimento ruim das imponência, obrigado, e da Sakura. Então ela não é pra ser uma personagem. Então você dizer que ela é a Artória, só que é de trevosa, parte é mentira e a outra parte é você se levar pelo visual. Porque o ponto interessante é que a Salter ainda é a Artória normal. A diferença entre elas é que uma se segura moralmente falando, né? Ela, assim, não usa o potencial real dela por medo. E a outra não. Ela foda-se. Essa é a diferença. Ao vivo. Só que quando você leva pro GO, onde eles tentam fazer ela ser uma personagem, não funciona tanto e causa esse estranhamento nas pessoas. Porque depois dela vem a Jalter, que depois de Orleans começa a ganhar profundidade e você vê que ela também não é essa coisa trevosa do caralho, que só quer pessoas morrendo, porque ela só quer ser ela quer ser aceita como existência. E depois você tem o Ku. E o Ku realmente ele é o que mais chega perto dessa expressão de Alter que as pessoas gostam. Pior que com a Jalter eu achava que ela ia ser um pouquinho mais utilizada seriamente, pelo fato que, tipo, de personalidade ela é, tipo,
meio que... eu te odeio, mas eu também não quero te odiar, porque eu quero que você ache que eu sou Tsum. boa. Tsum da vida, Tsum. Eu não queria falar Tsum porque eu não lembro de cabeça se é direito ou não, mas... Qual é? Não, Tsum? ela é Tsum, Tsum. mas a base dela ser Tsum é ótima. Pelo menos. De fato, eu ainda não... Eu acho que, de opinião minha mesmo, eu acho que Alter não deveria ter sido utilizado tanto como foi agora. Porque alguns eu sinto como... For colocar Alter, tipo, Atalanta Alter. O que ela tem de Alter, cara? Arjuna Alter. O que tem de Alter ele entre os dois? Porque Só que ela tá preto? agora... É difícil. É porque hoje em dia eles não separam mais, né? Por exemplo, a Atalanta Alter, ela não é Alter na mesma expressão da Salter ou de Alter. Ela é Alter porque ela é outra Atalanta com uma personalidade diferente da Atalanta normal, o Atler. Sabe? A mesma coisa vale pro Arjuna, não é o mesmo Arjuna. Por isso que eles usam Alter. Então, nesse sentido, é uma banalização que é só uma confusãozinha mesmo. Eu acho que pra colocar como título Alter, eles deveriam ter mudado, cara, pra... Em vez de deixar só Alter, deixar como se fosse outro nome, se a ideia fosse fazer só versões alternativas... Eles não precisavam nem pôr, na verdade. Porque Lancelot não tem Alter. Se tu for pegar, tipo... Tem vários personagens até que tem, tipo, mais de uma versão. Eles não tem outro subtítulo pra eles. Nessa lógica deles de, tipo, Atalanta e Arjuna, o Lancelot Saber seria o Lancelot Alter. Também, né, considerando que um é louco e o outro é, tipo, bem de boa da vida. Igual tem... De boa. De boa. De boa, entre aspas, né? O que mais que podemos falar também? Se alguém tiver uma ideia aí, pode falar também, aceito. Boa. Não quero só eu puxar assim. A gente pode falar dos outros consensos da fandom em si. Se tu quiser comentar um aí, pode ir. Listei pra nós. Vai lá, Bruno. Deixa eu tenho a lista. Porque porque é foda, você... Em qualquer canto da internet que você for, as pessoas sempre vão falar a mesma coisa de Fate. Eu acho até bizarro, porque é a única fandom real que eu consigo ver esse tipo de consenso, sabe? Porque você vai, por exemplo, consenso da fandom de Jojo é que o Joseph é o melhor Jojo. Se você for em discussões disso, tem muita gente que vai discordar disso, sabe? Só que se você vê uma pessoa falando, Fate Zero é o melhor Fate, e você diz, não, a pessoa vai dizer que você tá errado. E tem toda uma massa que vai dizer que você tá errado, o que é muito bizarro. Acho que isso vale pra várias coisas, cara, também não é só... É o tal do gato? Coisas... Então, eu não sei de onde surgem esses consensos, assim, porque dá muito... Eu tô mentindo, eu sei de onde surge, sim, mas dá muita impressão que as pessoas... não realmente assistem a obra por assistir, tipo, porque é uma obra boa que eles querem consumir. PTSD Death Stranding comigo agora. Sei lá, mano, tem muito clubismo em FGO, eu acho, velho. Tem mesmo. Tem mesmo. Tem muita coisa que o pessoal vai, tipo... Acho que vai ver esse é a raiz do problema, mano. Muito clubismo, mano. Desde personagem, singularidade, anime. Isso, mano. Isso nem só do jogo, de Fate em geral. Fate em geral, mano. Porque, por exemplo, eu que sou um estranho, se eu chegar em alguém e falar que o melhor anime da franquia é o Last Encore, a pessoa vai rir da minha cara e dizer que eu tô errado. Como já aconteceu mais de uma vez. Eu sei que tem gente que vai ouvir esse podcast e vai falar que eu tô errado também. Mas é bizarro, porque parece que quando você tá na fandom de Fate em si, você não pode ter uma opinião diferente. É muito, muito bizarro. Igual, Fate, eu comentei só de piada, assim, numa postagem do Face, né? Que o pessoal tava falando, no banner do Merlin. O pessoal, como tá indo o salvamento de vocês pro Merlin e tal. Aí eu comentei só de zoeira, tipo, o pessoal tá indo pelo Merlin, eu tô indo pela Artória. Aí um cara veio me questionar embaixo, mas porra, eu vi sua lista de suporte, você tem a Salter MP4, pra que você vai tentar a Artória? Eu falei, porque eu gosto dela. Mas a Salter é mais forte. Tá, mas eu quero a original. Aí a discussão acabou com aquele olhar de ironia dele pra mim, que aparentemente ele estava errado em querer a minha waifu na porra do jogo. É que também outra coisa que é com o FGO, cara, Wife Wars. É tipo, eu não vi muitas, tipo, dentro de outras
outros lugares fora do Brasil, assim, eu digo. Que, se eu for falar assim, eu gosto da... Tipo, eu gosto da Uchiwa Camaro, beleza. O cara eu gosto da Mordred. Eu não gosto da Mordred, mas eu também não vou te matar na porrada, né, cara? Tipo, aí é que tá. Porque tu gosta da Mordred, Mas, tipo, se tu for chegar, por exemplo, eu falar, eu gosto da Uchiwa Camaro, tu gosta da Mordred. Eu não gosto tanto da Mordred. Aí você vai, você é um merda, você não gosta da Mordred, seu bosta. Você tem mau gosto, Uchiwa Camaro é ruim. E os caralho, você não pode gostar do que você gosta. E essas porra. Não posso nem falar um A do Astolfo, então. Um mal do Astolfo. É a verdade, cara. Caralho, mano, odeio ele. Mas a verdade também, cara, tem muito clubismo dentro de personagem específico, tá ligado? Então, é isso que eu tô falando, mano. Já vou pegar... Eu acho que eu já vi vários, cara. É Fonero, Astolfo, a Jalter. Musashi também. Musashi bastante. Uhum. Tem... Quem mais? Tinha mais um ali que eu me esqueci agora. Isso a gente não pode nem tocar no assunto de que é tudo por motivo errado também, né? Então... Uhum. Tem uns que porque, só assim, clubismo só porque o personagem é um bagulho, tá ligado? Tipo, eu vi o Astolfo, ele é trap, beleza, clubismo. Melhor personagem da série, trap. Às vezes parece que é babaca dizer que a opinião de algumas pessoas tá errada. Mas assim, se sua opinião é baseada em algo tão chulo e superficial e ela tem uma base errada, sua opinião está errada. Eu vou melhorar o que o Bruno disse. Se você tem um critério pra sua opinião e a sua opinião foi uma base, tipo, nada a ver, foi uma base muito aberta, você tá errado. Porque qual que é o sentido de falar que, tipo, o teu personagem é o melhor se o único motivo é porque ele é trap, tá ligado? Vou fazer uma pergunta. Por que o povo gosta da Jalter? É só porque ela é tsundere. Tsum, Ed, Dark. Exato. Gianna, Dark. A pessoa leu Orleans e entendeu a trajetória de personagem dela. E acho que é um super personagem. Tem gente que não leu Orleans. Nossa. Você no evento de Natal de 2016, ou 2018 aqui no NNA, você viu a trajetória da Jalter de existencialismo através dela, da forma Lily dela? Eu acho que não. Você gosta dela porque ela é tsundere, né? Eu sinto muito. Caramba. Nesse caso, não dá nem pra dizer que sua opinião é errada, porque você pode gostar dela só por ela ser tsundere. A questão é que sua opinião é uma coisa, né? Eu tenho um pires aqui em casa que é mais profundo. Outra serva que eu gosto, só que o pessoal curte por motivo errado, é a Raikou. Eu também tem outras coisas que o pessoal odeia mais não por personagem. Eu vi alguns por personagem, sim. Mas tem muitos que são por design, tipo, vou pegar os personagens do Raita, por exemplo. Esse todo, acho que o Moriarty e o Kintoki, porque não é tão exagerado. Que não é tão verdade, é exagerado pra caralho, sim. Não é verdade, mas igual o pessoal põe como... Desculpa. Se eu for pegar, tipo, a Shikibu, especialmente a Raikou, todo mundo reclama dela porque ela quer ser mãezona e que o design é muito exagerado, é ter tudo a balão e os caralhos. Não é exagerado. Beleza, mas você viu a história dela? Então. Mano, então. Nigashima, os caras não deram racho. Eu já vi o pessoal também reclamar que, tipo, tem personagem, tipo. Esse personagem feminino é tudo sexualizado, que só vai passando de ascensão e fica comendo os roupas, o que não é verdade, porque eu vou considerar alguns dão. Com o homem também acontece. Kintoki, cara, tipo, ele tá com camiseta e depois ele abre, e depois ele só tá com um casacão, assim, tipo, bem foda mostrando os tetas. Olha o Kintoki. Mas também eu vi exemplos, tipo, a da Medusa, por exemplo, que não faz muito sentido, ela só tem um furo dos lados, assim, tipo, nossa, sexualismo demais. Meu Deus. Ou também, tipo, pegar o Shwakamaru, foi o que mais me doeu, porque o pessoal fala, tipo, não, o design dela só piora com os próximos, que não é mentira, porque ela só ganha coisa. Ela não perde nada, ela só ganha mais objeto, tipo, no braço, nas pernas, assim, só troca de cor, tipo. Que é um bagulho que eu não concordo muito. Eu falaria até se a gente tivesse feito podcast sobre design agora, mas... pra fazer outro dia, foda-se. Igual o pessoal fala, tipo, os personagens são muito sexualizados, que perde roupa. O que não... Porque não é todos. Tem muito pouquinho que vai perdendo, tipo, bagulho, assim. Se for pegar, tem uns que ganham, aí perdem, tem uns que vão ganhando só. Não é todos. E tem o lado dos homens também, que... Os homens também estão sem camisa lá. Pra você dizer que eles são gostosos. De Armundi, o Kukulen, o Kintoki. Tem acho que o Fion também. A seleção do Hulin é ele sem camisa, só com aquela ombreira no braço. Cara, o do Diamond é literalmente só ele sem camisa. Foda-se. Que era o... então. O do Kukulen também, ele só tá com, tipo, bagulho no braço ali, tipo... Maneiro, porra, mano.
Ninguém reclama disso. Eu não vejo, cara, a pessoa falar, tipo, nossa, aquele tá sem camisa, tipo, nossa, sexualizado a furo. Não, mas agora a roupa da Medusa tem um furo no lado? Oh, nossa senhora. É porque Nossa, isso é consenso também. sexualista. Isso é consenso também, querendo ou não. machista. As pessoas só olham pras mulheres do jogo como se elas fossem a maioria. E tem gente que acredita que ela tem mais mulher no jogo do que homem. O que é mentira, os números são bem iguais. Eu acho que é bem igualado, considerando também o que o Naso falou, que ele faz o Danger Band. Que atualmente não ocorre tanto, que eu não sei porque que o pessoal ainda reclama, até considerando que a gente tem agora ganhando um monte de personagem homem rate up em várias banners. E também considerando que tem outros também dentro da história, tipo o Muramasa da vida, que é o Shirou mesmo, não é tipo um gender band. Mas com os números também, considerando que o Naso falou até que não tem tanto personagem histórico feminino, tem mais masculino pelos tempos também, as coisas. Que não tá errado. Não tá errado mesmo, mas... Ai, mas você não está lembrando daquela Mata-Hari lá, mas... Me poupe, né? Porra, o que é a Quantas história dela? mulheres importantes na história tem? Você viu a história do personagem pra reclamar de design? Tipo, eu Não, vi eu isso quero- também com coisa... Não é só FGO também, eu vi com SMT e Persona, o pessoal reclamar, tipo, o design do bicho é um pênis. Você sabe o que é o bicho, pelo menos? Você pegou assim, pesquisou o que é o Mara, você foi pesquisou que porra que é Arthur Pendragon pra ele ser assim. Você foi pesquisou, tipo, por que o... Você foi, tipo, por que a Mama é homem? Você foi viu, pelo menos, por quê? Tem, tipo, na primeira fucking tela do jogo, você inicia o jogo, você aparece Minamoto Raiko e explica por que é homem. Tipo, direto, assim, você só lê. Tá ali. Respondido suas perguntas, cara. Não tem por que reclamar essas porra, cara. Tipo, eu sei que Gender Band tem gente que não fica incômodo. Eu também fico incômodo com alguns, tipo, o Paul Buniano. Eu preferia que não fosse Gender Band também. Mas, tipo, Eu não algumas sei reclamações porque... não fazem motivo. Algumas não Eu não sei porque se incomodar encaixam. com o Gender Band. Eu não acho ruim, até. Eu acho que é interessante ele ter feito isso, porque dá uma visão diferente dos personagens, em teoria. Eu sei que isso parece muito, tipo, coisa de weeb aleatório, mas dá uma visão diferente. Não, mas Até. mas a intenção é essa. É porque tem gente que é burra e acha que Fate tá tentando representar a história. Não, se você acha isso, pau no seu cu. Você está errado de novo. Mano, eu lembro de um comentário, velho. Acho que foi, não sei se foi o Bruno, o Renan, que falou, mano. É que tinha uma fanart das alter ego do CCC, tá ligado? Da Lip, da Melt. Uhum. Só que, tipo, elas tudo normal. Tipo, Beleza. sem as garras, sem as próteses, esse caralho aí. E tinha um pessoal do Twitter reclamando, tá ligado? Que, que não pode fazer isso, que elas representam os deficientes, não sei o que tem. Sim, sim. Esse é outro bagulho que eu queria falar. Que não é só também com Fate, mas com Fate eu vi agora, assim, recentemente, eu fiquei muito bugado, tipo, o pessoal atacar as pessoas. Do nada, tipo... Que nem aconteceu com aquela mina lá que fez fanart de Steven Universo, o pessoal atacou ela, assim, do nada, porque tava um bagulho errado. Acho que a mesma coisa aqui, cara, com o desenho da Passion Lips da Melt, cara. O pessoal foi tipo, não, aqui tá errado, porque ela não tem perna e isso, e aí o pessoal atacou o cara, tipo... Por quê? Não tem nem motivo. Fanart, velho. Só uma fanart, tipo, só um desenho, Então, bro. tá só uma fanart, mano. É só um desenho, bro, calme. É justamente isso. Tipo, a fanart não tá tentando Não tá ofendendo só ninguém, representar elas e nem ofender ninguém. Cara, é uma releitura da personagem. Não tem problema nenhum nisso. Inclusive, é muito engraçado o pessoal reclamar de gender band às vezes, porque é só o fato do sexo ser trocado. É. Porque o que eu mais odeio nessa merda dessa fandom de consenso é que o Arthur, o do Fragments, Prototype, é que ele é o consenso de que ele é melhor que a Artória como personagem porque ele é homem. É. A fandom não leu o Prototype, não leu o Fragments pra ver o quanto ele é uma merda de personagem. E o pessoal não leu a Rota Fate pra ver o quanto a Arthur é uma puta de uma personagem do caralho até Arthur hoje. mal aparece no GO também? Só apareceu em uma das historinhas também, acabou, porra. É. Ele não apareceu em nada. Ele acho que apareceu num evento só, cara. Foi tipo. Mesmo Não, Foi ele nem não foi apareceu um nada. evento, foi uma missão Ele tem só- de ticket só. Ele tem só a trial quest dele, ele não tem nada. Eu não tenho nada. O que mudou, cara? Você tem tipo só as falas mas dele então, no My Room e. É esse tipo de. do GO contra o Arthur. Só do GO. É esse tipo de. É esse tipo de opinião hiper superficial que chega no ponto dela ser errada. Não. É.
Se o cara estivesse falando, Lartória é melhor que Artória, daí você consegue entender. Apesar de Inclusive é a mesma coisa da tradução da Osaka Berime atualmente. Onde ninguém viu como ela é no original. Ninguém, mas todo mundo tá dizendo que a porra da tradução é boa porque ela é weeb. Ela não é weeb, ela é Nietzsche. Coloque na porra da minha frente onde a Osaka Berime é uma weeb. Já não é nem nesse evento só, cara. Nos outros também, acho que o de verão também ela era, tipo, Nietzsche da vida, não era nem weeb. Ela tava tipo, só fazendo desenho ali. A personagem foi totalmente estragada, e aí gente com esse tipo de opinião superficial, só pela aparência da personagem, diz que tá bom. Tenta conhecer o original antes de você falar essa merda, por favor. Mano, sabe o que eu me lembrei agora? Agora é meu momento de dar raiva nisso aqui. Aproveitar que vocês estão falando do Arthur, dele ser melhor pra ser só homem na Artória, se mulher tá ruim. Sabe um bagulho que me irrita? Essa porra de fandom? É que tudo tem que pegar. Vou pegar uma Artória da vida, vou pegar uma Saberface, tudo tem que ser homem. Tipo, fanart, Nero, homem. Vai lá, MHX, homem. Isso me irrita, cara. Pra quê? Qual que é o motivo? Eu sei que você quer que façam isso, mas qual que é o motivo, cara? Qual que é o de ter tanto, assim? O pessoal realmente prefere que você, tipo, não tivesse gender bem no bagulho. Você acha que alguém iria jogar? Ou também, tipo, pegar Alter, por exemplo. Vamos pegar aqui, Mordred Alter. Por quê? Gareth Alter, por quê? Qual que é o motivo? Você quer que só fica preto mesmo, é isso? Você quer um reskin do bagulho? Qual que é o motivo, cara, de você fazer essas coisas? Isso aí cai no bagulho de opinião superficial. Isso é uma opinião mais própria minha, direto da fandom, porque tudo é um bagulho assim. Lança um cavaleiro da Távola Redonda. Beleza, tá lá Gareth Alter. Por quê? Qual que é o motivo que você vai fazer lá Alter? O pessoal fica desejando isso por motivo superficial. Não tem o porquê você ter um Alter de alguém, porque o Alter às vezes nem é usado como personagem. O único Alter personagem é a de Alter, até agora. E o M Alter. E o M Alter. Não, eu queria tocar no assunto. Mano. O Alter um dos Alter que faz mais sentido é os que recebem mais hate, que é o M Alter. É verdade. Pior por causa do design. É justamente porque eles não são superficiais. Mano, acho que pegar... se chegar a nível da Salter, tá perto. O que era que eu vi uma vez, cara, que eu tava num grupo e o pessoal foi mandando assim, nossa, cara, como eu queria que Mordred Alter fosse de verdade. Eu fiquei tipo, tá, mas só um recolor, porque ele literalmente me mandou a foto da Mordred só pintada de preto e cabelo branco. Eu fiquei tipo, tá, qual que é o motivo? Por que você quer que ela seja Alter em específico? Qual que é o que você quer que... Por que ela tem que ser Alter, cara? E o cara foi me mandou, porque ela poderia ser um personagem mais sério e que ela poderia ser mais... ela poderia ser mais da nobreza do que rebelde. Eu fiquei, tá, mas porra, esse é o ponto do personagem. Ou seja, eu não gosto de Mordred já de início. Eu já falo pra todo mundo, eu odeio Mordred. Como elas representaram ela no Apócrifo, eu tenho um ódio. Mas tipo... Por que você quer que o bicho deixe de ser o ponto? O ponto dela em muitas das histórias, tipo, LB3, por exemplo, é ser rebelde, cara. Você quer, tipo, tirar, cortar todo o personagem e refazer ele como se fosse outro, tá ligado? Porque não tem motivo, cara. Ainda é a Mordred. Você só quer, tipo, deixar mais Zed o bagulho. Eu acho que esse é o sentido, cara. O pessoal quer deixar mais Zed o bagulho. Só. Justamente. Quer que todo mundo seja Alter, tipo, Beowulf coisa Alter, é de tá ligado? Por quê? Não tem motivo você fazer Alter de tudo, cara, se tu não tem nem explicação. Isso aí é tipo gente que acha e diz que a Salter é uma personagem melhor que a Artória. Porra, mano, ou você não deve ter visto nada do GO da Salter e nada do Heavensfield da Salter, porque ela não é uma personagem. Pior que eu acho engraçado isso também, cara. O bagulho que eu vejo o pessoal também transformando, tipo, vamos transformar em gender band de mulher pra homem, tá ligado? Pegar a MHX e transformar em Arthur MHX. Tipo. Eu também acho muito idiota fazer isso, porque não tem motivo nenhum você querer só um Arthur tal, porque não tem. Arthur Face não é um bagulho, e Saber Face é só pra das Artória da vida. Pro resto. Então, tipo. Também outra coisa que eu nunca vi, cara. Eu nunca vi o pessoal falar, tipo, nossa, como eu queria a versão Lily de tal personagem. Como eu queria que tivesse personagem... Eu vi outros, tipo, falando, eu queria que o personagem fosse em outra classe, tipo, pegar o Shokamari e transformar em Saber. Eu também queria no início, mas depois eu aceitei até por motivo.
Acho que ela varia. Mas de personagem. Tem uns que variam até, depende do... Tipo, a Minamoto, ela pode ser várias classes até. Agora, tipo, eu nunca vi alguém falar, tipo, nossa, como eu queria que tivesse versão Lily de tal server. Eu nunca vi alguém falar, tipo, eu queria a versão Lily do Hércules no jogo. Eu vi fanart já, mas foi, tipo, 3, 4 máximo, assim. Depois do resto foi só... Pessoal, tipo, eu quero versão Alter de não sei... Eu quero Caesar Alter, tá ligado? Onde ele é magrelo. Tipo... Mas é mais ou menos, isso é um bagulho que me irrita, cara. O pessoal quer Alter de tudo, porque tem que ser Ed preto, isso. Tem que matar gente. Tem que ser del mal. Tem, tipo, mano, isso é a herança de Fate Zero. Como se Fate Zero ser Ed fosse bom. E como se os outros não fossem tão sérios como. Isso é um bagulho que eu acho muito engraçado, que... Eu não sei... Mano, as pessoas devem realmente não ler legenda de anime, ou não ler texto de nada, porque... Eu não sei que fake que elas veem que não é sério o suficiente. Porque até o Zero, que é o Zero, e é escrito pelo Urobuchi, do jeito que o Urobuchi sempre faz as obras dele, até ele tem quebra de clima. Ele tem piada. O Gailes e o Inosuke ali, cara, tipo, sério demais, hein? Não, pior que até o Ryunosuke e o Jilly são entre aspas, alívio cômico. Mas, porra, o Avery e Iskandar, a Iris com a Artória, tem todas essas partes que são pra ter uma comédia. E depois ficar realmente sério. Só que eu não sei de onde as pessoas tiram que o Ryunosuke matar crianças faz o anime ser mais sério do que o discurso do Kirei no Stay Night, onde ele diz que alguém com defeito, entre aspas, como ele, não pode se encaixar na sociedade. O cara tá... Aquela também, quando o Angra tá nascendo, ele vai e explica como, tipo... Quando é esse momento mesmo que eu tô falando. Então, esse momento mesmo que eu tô falando. A obra tá tratando de um psicopata que sabe que é um psicopata e sabe que isso é um problema mental, porque psicopatia é um distúrbio, e ele tá dizendo que ele não pode viver em sociedade porque isso é perigoso. E ele é uma pessoa que na vida inteira dele nunca entendeu isso e nunca teve ajuda por causa disso. Você tá dizendo que isso é menos sério do que dois personagens que não servem pra nada numa obra matando crianças. Você vai realmente dizer isso pra mim? Todas aquelas conversas do Gilgamesh com o Kiren no Fate Zero é tipo 80 vezes mais sério que qualquer coisa que o Yonosuke e o Gay eles fizeram juntos. Não, esses... É porque eles dois são, e o Iskandar de longe, são a melhor coisa. De longe, esses aí são os momentos mais bem escritos de Fate Zero que o Urobuchi fez. De longe. O Urobuchi tava fazendo uns bagulho Ed, mas nem tudo é Ed, não precisa nem dar o exemplo do Kirei. Se você pega a Artória no Stay Night, você quer dizer que ela no Stay Night é menos séria do que ela no Zero, sendo que ela no Stay Night passa por todo um caminho de redescobrir o que é ser humano pela primeira vez e perceber que ela não precisa ficar remoendo o passado dela, porque o passado dela foi a vida dela. Você quer dizer que isso é tratado menos sério do que ela usando terno e discutindo com os outros dois caras no Fate Zero? É que o bagulho que eu também vejo o pessoal reclamar, tipo... Agora, partindo um pouquinho menos de FGO, porque a gente já tá também saindo um pouco do ponto em algumas partes. O personagem nesse aqui é sério. Só que se tu for ver, ou falar que o personagem é ruim por tal X motivo, e aí você vai ver na real ele é ruim por outro motivo, ou ele não é ruim e o motivo que os caras deram não existe ali. Tipo, o Bruno tá falando da Artória agora, tem gente que fala que ela é papelão porque ela não se expressa na série e que ela não tem falas profundas, e eu também não. Porque considerando a história dela, ela literalmente ela já tá tipo, nossa, eu tenho que construir meu reino de volta. Tipo, ela foi pra guerra do Zero com isso, se eu me lembro corretamente. E passou, deu merda no Zero. Ela foi destruir o Grail. Tipo, literalmente na última cena dela no Zero, ela tá tipo chorando de tristeza, tá ligado? Entrou na depressão ferrada. E aí depois chega o Stay Night, ela tentando se reconciliar com o mundo. Então, tipo, eu não sei o que é o ponto dela ser papelão, cara. Eu não encontro isso. Eu também nunca entendi, porque, porra, ela com o Shiro sorri, fica puta, ela... No Zero mesmo, ela chora pra caralho, ela fica feliz com a Iris View.
Se você Cara, quer dizer não- que ela tem uma cara de papelão, é quando ela tá falando com o Kiritsugu, que é outro papelão preto. Papelão fumante. Racista. Eita. Obrigado. Mas igual também. Mano, também no Stay Night também aquela cena lá que ela sai tirou pra ursinho lá, vai em parque, essas coisas aí também. Nossa, Não, super então, papelão. eu tenho quase certeza que esse tipo de cena, assim, do Stay Night é o que as pessoas usam pra dizer que o Zero é mais sério e por isso que ele é melhor. Só que, cara, você vai reclamar disso numa obra que um dos pontos é desenvolver romance? Sem certeza disso, que você vai reclamar disso? É. Você queria que eles ficassem na guerra 24/7 e no final eles se beijassem porque do nada eles resolveram se amar. É, Não é assim que funciona, porra. novela da Globo aí. Ai, Inclusive eu gosto de comparar essa cena, né, principalmente do BW, com a cena da Maya falando com a Irisville, porque é meio que pra ser a mesma coisa. Né? A intenção é diferente, mas é pra meio. O sentimento é igual. Porque o momento Slice of Life do Stay Night é pra desenvolver relação dos personagens, e ali no Zero é pra tentar fazer um link de mãe pra mãe. Tudo bem que todo mundo que viu só o anime do Zero agora recebeu um spoiler. A Maya é mãe. A Maya é assistente do Chris, porque eu tenho certeza que ninguém lembra também. vai a mãe e vai. Então, tipo, acho que alguém deve ter visto já, cara. Alguém já deve saber, então. É a menina que beijou o Kiritsugu, mano. Só por isso que elas lembram dela, mano. Não, eles sabem que é a Maya. Eu tô falando, tipo, do bagulho do Sigma aí. Tá, do pelo amor de fake- Deus. Do Se Strange eu falar Fate. que a Maya é uma. Se eu falar que a Maya é uma bosta, eu acho que ninguém vai vir defender reclamar, ela, né? cara, porque de fato ela não fez muita coisa, cara, na série. Ela apareceu, teve uma que outra cena fofinha, saiu triste, e aí morreu e acabou. Você sabe mais dela no Strange Fake do que no Zero, cara. Tipo, Não, nem no Zero. O anime do Zero nem desenvolve ela. A cena importante dela não existe no anime. uhum. Eu só lembro dela porque ela beijou o Kiritsugu. Não, sério, não consigo lembrar de outra coisa. Também porque Eu lembro dela que ela foi. Eu lembro dela quando ela do bagulho lá com. Esse Armored lá. Aqui, né? Com o do bagulho do Jarmusch também, quando eles foram peitar o Kirei lá na floresta, e aí as duas levaram um pau dele. E a cena dela beijando o Kiritsugu e morrendo depois. Só isso. De resto eu não lembro muita coisa. É só isso mesmo. Ela não tem muita coisa. Mas igual eu acho que. Eu não sei se tem mais pontos pra reclamar agora. Eu vou deixar o Bruno falar aí. O Reg também, porque até agora eu tô puxando isso. Não, ele já passou um pente fino meio que tudo, né? Anime de Babilônia, Zero, GO. Também. Se for falar tipo, em geral mesmo, a gente vai passar mais de 5 horas aqui reclamando de bagulho Meu que Deus. não faz sentido. Eu não tenho muitos, mas vendo o Bruno já imagino a É que dor o que ele Bruno já levou. passa um pente fino em tudo, né? O Bruno sozinho É. já carrega o podcast. Ah, mano, não posso fazer nada se eu sou um deus. Ah, tá coitado. Ah, tá. Que deixa. Então acho Os que. caras admitem, é foda. Vai chorar, Bruno. Então a gente para por aqui. Vocês decidem aí se quer falar alguma coisa. Eu acho que é o suficiente, né? Ah, mano. Qualquer coisa a gente- Quando é preguiçosa. Daí só um parecer final, assim, tipo... O problema da fandom, o maior problema da fandom é só ser preguiçosa mesmo. Preguiça. Preguiçosa e superficial, porque puta que pariu. E não saber interpretar texto. Não saber Então- interpretar texto é um problema. Não, Igual mas se for você sabe que isso falar acontece, uma né? coisa. Que vai ser já terminar mesmo, posso fazer um bagulho só. Qualquer coisa, igual se for quiser perguntar alguma opinião nossa, que também, né, a gente tem várias coisas também, não é só. Não precisa ser só FGO também, mas especialmente FGO já. Chamando Ou zap, de feito em geral. Chama zap. chamando Tá zap. lá na. Vou só falar porque nas outras eu nunca avisei nada. Tem na descrição ali, tá o link da Discord do server do Reg ali. Eu recomendo não entrarem porque tem poluição Tem a e. Porque Tem a tá lá. gente, Tem poluição e resíduos Gás nucleares natural. que te transformam em pessoas tóxicas. Mas Mas igual, ser pior. se você quiser Não, entrar lá e podia ser perguntar, tipo, pior. o que você acha disso aqui? Chegar no Bruno e perguntar, o que você acha disso aqui? O que você acha disso aqui, Demi? O que você acha disso aqui, Reg? Você pode ir lá de boa. Não. Eu respondo. Tamo- Eu não garanto que a resposta vai ser curta Tamo- nem rápida, mas eu Não, respondo. tipo, o server é infantil, só que é sensato. Então fica à disposição de vocês se quiserem entrar. Vamos terminar por aqui, Também vai então. Então tá. Se não quiser, tá tomando conta, É. né? Não entrem no server do Fate Café, é o nosso melhor. Mentira, é o contrário mesmo. Foda-se. Tá, mas Vai fazer merchan. É no isso, lugar todo, né? acabamos. Yes.
Eu fui pago pra fazer isso, mano. 10 pila. Percebeu de qualquer trabalho meu. Qualquer dúvida, leia o wiki, hein? Meu cu. Ah, se Qualquer fuder. dúvida, leia o wiki, hein? Qualquer dúvida, leiam o wiki. Não vejam VN, não vejam anime. Leia o wiki, foda-se. Não, mentira, não faz isso. Isso é errado e o Bruno vai matar vocês. Né? Não faz isso. Não. Enfim, vamos terminar essa porra. Eu sou LDM. Tipo, um nome traficante, caralho. Eu sou Demi Ludwig, como vocês quiserem me chamar, não importa. Pode ser Celebi 2501 também, igual o nome cringe. Foda-se, pode ir. Se vocês quiserem dar um tchauzinho aí, que no último vocês não deram direito. Eu sou o Falou. A gente Hag. pede perdão. A gente pede perdão por esse podcast ser um pouquinho mais ofensivo. Não sou mais ofensivo, um pouquinho mais meme também. Mesmo. Tem que xingar. Tem que ter meme, é isso aí. E vai. Reg, sei lá como vocês querem dizer. Meu canal tá na descrição. E até mais. Bruno? Até. Falou pra Eu caralho. não preciso me apresentar assim, mano. Eu sou um deus. Até. Você é só o Bruno. Bruno com V. You're just a man. You're a mortal man. Bruno com V. Ninguém vai entender essa. Ninguém vai entender. Não, foda-se. Eu sou o Bruno com V mesmo. Eu sou Bruno com V. Aí, ó. Bruno Valen, DM Reg, é isso aí. VV. Foi. Adiós!